Meus caros irmãos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, continuamos a refletir sobre o maior personagem da história, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vimos quando ele começou seu ministério terreno, seus primeiros feitos, mensagem, pregação e milagres. Hoje veremos mais um pouco sobre Jesus Cristo, nosso maior exemplo de caráter cristão para nossas vidas. Fique conosco, até já. Você está assistindo o programa Fonte de Vida, com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, no programa anterior, refletimos sobre o seu grande sermão, chamado Sermão do Monte ou das Bem-aventuranças, Sermão de Jesus, e sobre seus milagres que impactaram o mundo. O Sermão da Montanha continha as suas leis, as leis do reino, nos capítulos 5 a 7 de Mateus, e textos correlatos. Jesus iniciou a proclamação do seu evangelho ditando as bem-aventuranças e muitos outros ensinamentos que constituem o que se chamam de as leis do reino. Naquele sermão, Jesus demonstrou uma ética tão elevada que até hoje ninguém na terra teve condições de alcançar em sua plenitude. Em seus ensinos, usou os 10 mandamentos como base para a conduta cristã, mas superou-os, trazendo uma nova visão e maneira de cumprir o decálogo. Ele chocou os fariseus e os judeus em geral. Chamou de bem-aventurados os que sofrem, os mansos, os misericordiosos, os pacificadores e outros que enfrentam adversidades pelo fato de serem cristãos e fiéis. Tal ensino causou perplexidade nos ouvintes. Como alguém chorar pode ser motivo de felicidade? Chocou mais ainda os fariseus quando falou sobre o adultério. Ele só considerava adultério a prática do ato sexual com pessoa estranha que não fosse seu cônjuge. Para Jesus, adultério não é só o ato ilícito, mas o pensamento ilícito. Pensar numa mulher imaginando o sexo já é considerado adultério, adultério mental. Então, para os judeus, homicida era só quem matava alguém, mas para Jesus, homicida não é só quem fere ou tira a vida, mas quem aborrece seu irmão, seu próximo. Essa doutrina foi terrível aos ouvidos dos adeptos das seitas judaicas. Com esse entendimento, Jesus causou grande rebuliço entre os líderes de sua época. Em João 3,16, Jesus pregou para um homem só, mas resumiu todo o sentido da pregação do Evangelho. Jesus disse que Deus amou o mundo e não somente alguns eleitos ou predestinados, como entendem os seguidores de Calvino. Quem crê é salvo, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, 16 a 18. Essa é a razão da salvação ou da condenação de alguém. E não por nascer condenado desde o ventre, ou salvo, privilegiado, desde o ventre da mãe. Jesus não pregou tamanha injustiça.
Também em seu ministério, Jesus operou muitos milagres, sinais e maravilhas. O ministério de Jesus foi autenticado por Deus através da operação de muitos milagres e maravilhas. Podemos resumir os milagres e maravilhas operados por Jesus em 4 categorias, demonstrando o seu poder divino. A primeira, sobre as enfermidades e doenças. Em Cafarnaum, numa sinagoga, num dia de sábado, causou tremendo reboliço quando Jesus curou um homem endemoniado, conforme Marcos 1, 21 a 28. Curou leprosos, mais estigmatizados enfermos de sua época. Inclusive, sarou 10 leprosos de uma só vez, conforme Marcos 1, 16. Curou paralíticos, cegos e coxos, portadores de outras enfermidades. Os médicos da época ficaram atônitos. Como pode alguém ter tal poder de curar sem remédios, mas só com o poder da sua voz, sua palavra? Era grande a repercussão dos milagres de Jesus. Através deles, multidões reconheceram que ele era o Messias prometido. A segunda categoria foi sobre a morte física. Na cidade de Naim, Jesus interrompeu o cortejo da morte, um enterro, e ressuscitou o filho de uma viúva. Grande impacto desse sinal, diz a palavra, e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Lucas 7, 16, 17. Em outra ocasião, foi à casa de Jairo, um líder da sinagoga, e ressuscitou a sua filha de 12 anos, maravilhando a todos. O terceiro caso de ressurreição foi o de Lázaro, irmão de Marta e de Maria, quando o defunto já estava na sepultura há 4 dias. Tal milagre contribuiu para que muitos crescem em Jesus como Messias, conforme João capítulo 11. Jamais na história da humanidade alguém ressuscitou mortos, mas Jesus, o autor da vida, tem esse maravilhoso poder. Outra categoria de milagre foi sobre as forças da natureza. Jesus é o Criador de todas as coisas, ao lado do Pai. Está escrito: todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1 e 3. Ele é o único que muda o curso da natureza por meio de seu poder sobrenatural, de sua onipotência. Numa ocasião, ele estava no barco com seus discípulos e levantou-se uma tão grande tempestade que as ondas cobriam a embarcação. Clamando por Jesus, ele levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve uma grande bonança. E seus discípulos ficaram maravilhados. Mateus 8, 23 a 27. Em outra ocasião, os discípulos fizeram-se ao mar, deixando Jesus para trás. E aí, sozinhos no barco, levantou-se um vento contrário, e eles não conseguiram chegar à outra margem. Mas Jesus, andando sobre o mar, foi ao encontro deles, provocando grande bonança. Ele multiplicou pães e peixes 2 vezes. Uma outra categoria, a 4ª categoria de milagre, é sobre as forças espirituais do mal. Uma das consequências trágicas do pecado foi a ação dos demônios sobre as pessoas, subjugando-as e lhes dominando com poder maligno. Mas Jesus, com seu poder sobrenatural, libertou a muitos do poder dos demônios, expulsando-os com autoridade. Ele libertou um menino da possessão maligna, libertou a filha da mulher Sirofenícia, libertou um homem com espírito imundo numa sinagoga, libertou o endemoniado gadareno, dominado por uma legião de demônios. Com esse e outros milagres, Jesus demonstrou que era um homem dotado de capacidade espiritual, um ser humano e ao mesmo tempo divino. E eu indago, e você já reconheceu que Jesus Cristo é o seu Salvador e Senhor de sua vida? Se o fez, você é uma pessoa feliz. Se não o reconheceu ainda como seu Salvador, sua vida está em gravíssimo perigo. Se passar para a eternidade sem Jesus, terá que sofrer a terrível consequência de passar a eternidade longe dele, o que significa sofrimento eterno para a sua alma. Meu conselho: aceite a Cristo como Salvador. Se está afastado da igreja, volte o quanto antes que seja tarde.
Fiquem conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, discover what's deep inside. Oh my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Quer um estudo completo e profundo das Sagradas Escrituras? Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Principais recursos: com cerca de 15.000 notas de estudo, estudos de palavras, fotos, linhas do tempo, mapas, inúmeros artigos. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Adquira agora mesmo na livraria mais próxima de você. Mais um produto com a qualidade CPAD. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, começa agora mais o Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. Culto de Missões evidencia missões nacional e estágio no Paraguai. Setor 13 da DEPAR tem novo coordenador. Culto doméstico é valorizado no ano da família cristã. Tudo isso daqui a 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Setor 13 da ADEPAR tem novo coordenador. No dia 27 de janeiro, segunda-feira, o Setor 13 de Congregações da Assembleia de Deus em Parnamirim recebeu novo coordenador, o evangelista Vitamar, que substituiu o evangelista Antônio Carlos. O Setor 13 é formado das congregações de Bela Vista 1, Bela Vista 2 e Bela Vista 3, situado na área de Bela Parnamirim, na fronteira com o município de Macaíba. O culto de passagem do trabalho teve abertura às 19 horas pelo diácono Isaac, seguido de oração inicial pelo presbítero Sandoval. Em seguida, houve os louvores congregacionais e de conjuntos locais, de crianças, de mocidade, de senhoras e de novos convertidos. Também louvaram a Deus o irmão Erivan de Souza, de Jardim Planalto, seguida a banda Maranata e do conjunto instrumental Filhos de Asaf. Depois dos louvores, o trabalho foi passado para a direção do evangelista Antônio Carlos, dirigente da Igreja Polo. Depois foi feita a leitura da Palavra de Deus pelo evangelista Damião Macílio, dirigente da Igreja Polo de Passagem de Areia 1, do Setor 5. Seguido de oração de agradecimento pela palavra pelo diácono Alanderson de Araújo, dirigente da Igreja em Bela Vista 2.
Em seguida, foi dada entrada ao evangelista Vitamar, novo coordenador, ladeado de sua esposa, irmã Zilene, e do casal Valmir da Silva e sua esposa, irmã Kelly, co-pastor da congregação de Jardim América. Depois foi entoado o hino pelo irmão Fabiano, durante o recolhimento das ofertas e dízimos para a obra do Senhor. Logo após, o evangelista Antônio Carlos fez os agradecimentos primeiro a Deus, depois agradeceu ao pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente da ADEPAR, pela confiança em sua pessoa. Ato contínuo passou a direção do culto para o pastor Elinaldo Renovato, que prosseguiu com a programação prevista para o culto de posse do novo pastor daquela igreja polo do setor 13. O pastor Elinaldo Renovato agradeceu ao evangelista Antônio Carlos pela sua colaboração à obra do Senhor, na direção de várias congregações e coordenação de setores da ADEPAR. Seguiu a oração pelo pastor Antônio Carlos e sua esposa, pelo pastor Nilson Fonseca. Depois, ministrou a palavra de Deus à igreja, conscientizando a todos a continuarem servindo a Deus com alegria e fidelidade ao Senhor. Depois da ministração da palavra pastoral, o pastor Elinaldo convidou o casal Vitamar e esposa para a posse como coordenador do setor 13. O pastor Elinaldo leu a mensagem de praxe em Josué capítulo 1, versículos 8 e 9, exortando o novo dirigente a se dedicar à leitura, meditação e ministração da palavra de Deus, a fim de ser bem-sucedido no pastorado da congregação. A seguir, o pastor Elinaldo Renovato passou a Bíblia do púlpito para o pastor Vitamar, como símbolo da passagem da direção da congregação para suas mãos. E o pastor Vitamar e sua esposa se ajoelharam para receber a oração por sua nova missão. A oração foi feita pelo evangelista Antônio Carlos. A seguir, o pastor Elinaldo Renovato concedeu oportunidade ao evangelista Vitamar, que deu uma saudação, como sua primeira palavra à Igreja Polo do setor 13, e teceu agradecimentos a Deus por mais uma oportunidade de servir a sua igreja, bem como ao pastor Elinaldo Renovato pela confiança em lhe indicar para mais uma missão. A oração final foi feita pelo evangelista Vitamar e a bênção apostólica foi ministrada pelo pastor Elinaldo Renovato. Culto de Missões evidencia a missão nacional e estágio no Paraguai. No último domingo, dia 2 de fevereiro, houve o culto de missões no templo sede da ADEPAR. Na ocasião, depois dos louvores congregacionais e de grupos de louvor, foi dada a oportunidade à irmã oradora da turma concluinte do curso de missões da Assembleia de Deus em Parnamirim, o CEMAD, que enviou alunos ao Paraguai para o estágio transcultural. Em seguida, a missionária Grácia Norte, que serve ao Senhor no município de Salvaterra, na localidade de Bacabal, no Pará, que preencheu o espaço do momento missionário, dando relatório do seu trabalho naquele lugar distante, no meio da floresta amazônica. Ela agradeceu a Deus e a ADEPAR por dar o suporte para a sua atividade missionária. Após o momento missionário ocupado pela irmã Grácia, teve a oportunidade o presbítero Heraldi Kennedy, que ministrou a palavra de Deus, com ênfase na essência do cristianismo, que é o amor de Deus derramado nos corações das pessoas que aceitam a Cristo como seu Salvador. Culto doméstico é valorizado no ano da família cristã. O pastor Elinaldo Renovato de Lima lançou a campanha pela realização do culto doméstico, começando pelo templo sede, no ano da família cristã. Em todos os cultos tem sido dada a palavra de incentivo a toda a igreja, incluindo as congregações, para que as famílias realizem o culto doméstico como forma de fortalecer a fé cristã e edificar a família no mundo atual que se caracteriza pelo materialismo e abandono da fé em Deus. No último domingo, no final do culto, foram convidadas as famílias que já estão realizando o culto doméstico e um número razoável de pais e seus familiares foram à frente para receber a oração para que essa importante iniciativa cresça no seio das famílias, a fim de que desenvolvam em seus lares um ambiente espiritual e de adoração a Deus e não se deixem levar pelas coisas supérfluas dos entretenimentos fúteis que afastam as pessoas da comunhão com Deus.
Este foi, portanto, mais um Visão Panorâmica. Até ao próximo programa, se Deus assim nos permitir. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus queridos irmãos e amigos do Fonte de Vida, mais uma vez eu louvo a Deus por ter vocês nos prestigiando através dessa programação transmitida pela internet. E quero orar por vocês. Querido Deus, bondoso Pai, mais uma vez te louvo, Senhor, por ter tantos irmãos e amigos evangélicos e não evangélicos que prestigiam e assistem a esse programa. Abençoa a todos, a cada um, as suas famílias, os seus lares, o seu casamento, Senhor, com ricas bênçãos dos céus. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Nunca vi um homem não tremer quando a voz de Deus ecoa. Condenação terá com alguém que lhe perdoa. Nunca vi demônios suportar quando a glória de Deus desce. Canta, clama, o mal suplanta, Deus do trono se levanta e o inferno estremece. A vitória está depois da muralha, acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anjos, essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje você